Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão ouvir esse vídeo. Amém? Vou à leitura aqui da palavra, né? E diz assim a palavra de Deus: a segurança em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos, vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aqui Deus fala, perdão, de manhã cedo, eu vou fazer a gravação do vídeo, né? Deus aqui, Ele se revela, diz aqui o pregador, que Ele se revela ao mundo, às nações, e no final que diz, aqueitai-vos, sabei que eu sou Deus. É o Senhor dos exércitos, ele diz assim, né? Então, aqueitai-vos. Tudo isso ele está falando para que possamos nós, os homens, crer nele, confiar nele, ter fé, esperança nele, confiança nele. E saberemos que Ele é que nos livra de todo mal, que nos livra das coisas que nos perseguem, do inimigo, e Ele é quem cuida de cada um de nós. Nós temos que ter a confiança em Deus e fé, porque são duas coisas juntas trabalham. Que é fé e confiança. E esperança, né? Confiança e esperança nele, ter a esperança nele. Ele é o Deus que nos dá tudo quanto necessitamos, nós precisamos, desde a manhã e todos os dias. E a palavra diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, no choro, no sofrimento, nas lutas, nas guerras. Lutas são guerras nossas, né? Internas e externas. Internas porque são no âmbito emocional, espiritual, e externas as que vêm, que às vezes nos causa a guerra interna e espiritual, né? E emocional também. Mas Ele é o nosso socorro bem presente. Deus é bem claro, e não existe outro além dele que possa fazer isso por nós. Por isso nós precisamos estar
com toda a confiança e perseverança e fé nele. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu tenho passado, falando da minha pessoa, eu tenho passado por grandes lutas, né? E sofrimento e choro. Eu não tenho vergonha de falar disso, porque isso me aconteceu e me acontece muitas vezes. Nós somos seres humanos frágeis, mas a nossa força está em Deus. Muitas vezes eu falo nas redes sociais, eu vejo pessoas chorando com problema, digo, a minha força e a tua força está em Deus. E fora dele não há consolo, não há força, não há vitória, mas há só batalha, que chega uma hora que a pessoa se desespera, porque não consegue aonde o braço de Deus vai nos tirar, nos abençoar, o homem não consegue. É por isso que precisamos estar confiando naquele que pode ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na hora que nós precisamos. É Deus, não há outro, não há como nós escaparmos disso, das coisas que sobrevêm sobre nós, mas Deus é que nos sustenta, Deus é que é o nosso refúgio, é a nossa força, a nossa fortaleza, mas para isso precisamos andar correto diante de Deus. Para isso nós precisamos ter aqui em mãos e no coração a sua palavra, que é a bússola, para o cristão. E a verdade, né? Porque a palavra é a verdade. E é Deus falando conosco. E diz mais: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha, tudo isso pode estar acontecendo, que não podemos temer. Tudo isso, nem que a terra se mude para o meio dos mares, que os montes se mudem e transportem-se para os meios dos mares, ainda assim nós temos que confiar em Deus. É complicado, o ser humano, né, é um ser frágil. Para Deus não é nada, para Deus Ele sabe, pode todas as coisas, mas para nós somos limitados. Então a nossa confiança tem que ser plena em Deus, total em Deus, porque de nós mesmos nós somos pobres, necessitados da sua graça, da sua misericórdia, da sua proteção, do seu cuidado, do seu, vamos dizer assim, restauração nas áreas das nossas vidas, tanto física, que é a saúde, espiritual, emocional, assim por diante, todas as áreas das nossas vidas. Precisamos de Deus. Não há como fugir disso. E quando o homem tenta fugir disso, ele se desespera. Muita gente até se tira a sua própria vida, às vezes, por coisas banais, por coisas que podem ser resolvidas, que para Deus isso não é nada, mas às vezes fazem coisas erradas, às vezes tiram a vida das outras pessoas, tiram a sua própria vida, sabe, se desesperam, e não podemos fazer isso. Temos que ter a confiança, nós temos que estar em Deus, A nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, tudo se resume em Deus. Ele é a essência de tudo que há neste planeta, no mundo e nos céus. Deus é a essência que não podemos explicar com nossas palavras, né? Que a sabedoria de Deus, a essência de Deus, o ser dele, o existir dele de eternidade, ele excede nosso entendimento. O nosso entendimento é limitado, muito limitado.
Eu tenho pedido ao Senhor inteligência, prudência. Eu tenho pedido ao Senhor porque a gente precisa, nós precisamos, né? Não é só eu, todos precisam, mas poucos buscam, poucos. Na face da terra hoje, são poucas pessoas que Deus pode falar: esse aqui me agradou, esse aqui é segundo o meu coração. Esses dias, o Senhor me fez saber que Ele disse assim, que no céu há 2 ou 3 estrelas que brilham mais que milhões de estrelas. E Ele disse assim, e uma dessas estrelas que brilha lá no céu, lá 2 ou 3, uma dessas estrelas que brilha, um brilho lindo que eu coloquei, falou da minha pessoa, é você. De milhões, é você. E nesses dias eu tenho para fazer através da sua vida muitas coisas que muitos ainda não fizeram. E vou te dar coisa que eu não dei para ninguém na face dessa terra, até para homem nenhum, vou dar para você. Isso é um privilégio, sabe? Quando eu falo, Deus, eu até choro. Por quê? O amor que Ele colocou no meu coração, por Ele, eu nem sei explicar. Ele sabe, mas eu não sei. Mas assim Ele quer. Fidelidade, integridade, amor a Ele, que poucos têm. Por isso que Ele falou de 2 ou 3 estrelas que brilham no céu, que são milhões de estrelas. Uma dessas estrelas é você, meu servo. Isso é um privilégio. Não tem palavras para descrever isso. O amor de Deus por minha pessoa. Falando aqui de mim mesmo como exemplo para quem for escutar essa pregação. Eu nunca pensei assim que o cuidado de Deus é tão grande por mim, pela minha família, e que lá no céu Ele fez reuniões com os anjos a meu respeito. Isso Ele me falou. Aqui nós fizemos reuniões e designei os anjos cuidar de vocês, você e tua família, aqueles que te pertencem. E ninguém toca em você, e nem neles. É um cuidado tão especial de Deus. Estou dando aqui um testemunho até, né? É um cuidado tão grande de Deus quando você se dispõe na mão de Deus, quando se entrega a sua vida 100%. Eu falei em vários vídeos e torno a falar. Eu sou um homem 100% dependente da mão de Deus. Não dependo de homens. Ele pode usar homens para me abençoar, que são servos dele, de uma maneira ou de outra. Mas Ele, tudo vem pelas mãos dele. Para mim, funciona assim. E para outros, é a mesma coisa, tem que buscar, né? Tem que buscar. Então diz aqui, vamos continuar na palavra. Ele diz assim, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, já li isso aqui, transporte para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mesmo assim Ele está conosco. Mesmo assim Ele tem o controle. Mesmo assim Ele é Deus. Nunca deixou de ser, nem deixará de ser. Ele eternamente é o mesmo Deus. O mesmo Deus que na antiguidade Ele agia lá muito antes da humanidade ser formada por Ele, que Ele fez o homem, né? E tudo quanto neles há, Ele já era, Ele já existia. De eternidade a eternidade. Agora, não cabe ao homem querer saber os segredos de Deus. Ele acaba pirando, porque ele não tem esse entendimento de quem é Deus. Mas Deus é tudo que nós estamos lendo aqui no nosso entendimento, que dá para nós entendermos, porque às vezes tem coisas que nós não entendemos. Os homens acham que entendem e que eu conheço a palavra porque eu conheço a Deus, porque eu sirvo a Deus. Será? É uma pergunta. Será? Não vou julgar ninguém não.
Será que você conhece a Deus? Será que você serve a Deus? Será que teu coração está segundo o coração de Deus? Será que é a vontade de Deus através da sua vida? Essa é uma pergunta, não estou acusando ninguém, é só uma pergunta. Vamos procurar ver qual é a vontade perfeita de Deus nas nossas vidas. Claro que tem que buscar nele. Ele sabe. Ele diz mais: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha, das moradas do Altíssimo, nós pensamos, Deus tem lá o céu, não tem? Tem o céu e o seu trono, onde está estabelecido, onde se assenta, mas ele não fala de uma morada, das moradas do Altíssimo. Não, ele não tem só uma morada, ele tem só um trono, né? Mas as moradas do Altíssimo pode ser no teu coração, no meu coração, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é ele, é o Pai, o próprio Pai, o Espírito Santo do Pai está conosco. Então, Deus habita no nosso coração, quando há santidade. Sem santidade, o Espírito Santo não habita no coração. Eu recebi Jesus, agora só tenho o Espírito Santo. Será? Porque o Espírito Santo não habita em coração que está no pecado, que está sujo. O Espírito Santo é santo, santo, santo. E quem nos purifica para que o Espírito Santo esteja no nosso coração é o sangue de Jesus. Mas temos que fugir do pecado. Hoje de manhã uma serva de Deus falou assim: olha, o Daniel alcançou, mas Daniel orava e jejuava e ele andava em santidade, ele não andava no pecado. Aí eu falei para essa serva de Deus, muito abençoada, querida ela, eu falei: olha, eu fujo do pecado, eu procuro andar em santidade, eu não sou santo porque sou pecador, até no pensamento. E o pensamento para nós, o que nós pensamos, Deus está lendo, como se estivesse falando. Então pense quantas coisas erradas a gente pensa às vezes, né? Ele pensa que Deus não está escutando, está escutando. Então ele fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A água que limpa o coração do homem para a morada do Altíssimo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que limpa o coração do homem. E agora o que purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus. Já acabou o tempo, eu preguei poucos versículos. Mas é assim, Deus é infinito em misericórdia, em amor e cuidado. Eu falo para as pessoas nas pregações ou mesmo nas redes sociais, quando precisam de uma palavra, eu falo: olha, temos que buscar em Deus. Sem Deus o homem é um ser vegetativo. Precisamos de Deus a cada instante. Às vezes eu me pego pensando, que eu estou pensando, estou falando, né? Eu me pego pensando em coisas, eu falo assim: ô Senhor, me perdoe porque eu estou falando, na verdade, no meu pensamento aqui, mas o Senhor está ouvindo, porque pensei isso, me perdoe. Às vezes eu me pego, hoje de manhã mesmo, eu falei com Deus dessa forma, porque eu estava pensando em umas coisas, assim que, sabe, que a gente pensa, né? Mas na hora eu falei: ô Senhor, me perdoe que eu estou pensando isso, estou falando isso no meu coração aqui, e que eu tenho que mudar, eu tenho que perseverar mais ainda, não parar e ficar olhando, mas continuar. Amém? Eu gostaria de pregar o texto todo, mas não dá, né? Tem aqui um limite de tempo também para poder a pessoa ouvir, senão a pessoa não ouve depois, muito comprido, muito longo. Mas essa pregação é muito longa. Mas até aqui está já dado a mensagem para quem for ouvir. Soberano Deus eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço pela tua proteção,
pela tua santa palavra aqui, papai, em primeiro lugar, e pela tua proteção, e que o Senhor nos dê entendimento da tua santa palavra, Senhor Espírito Santo, e o discernimento, o entendimento, a interpretação da tua santa palavra. Papai, visita, Senhor Espírito Santo, todas as tribos, línguas e nações da face da terra, para que os que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, ou os que precisam de salvação sejam salvos em Cristo Jesus nosso Senhor, para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.